vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o aproveitamento de lanterna do Verdão nos jogos contra times do G6. Falo também sobre o futuro de Gabigol, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Líder do Campeonato Brasileiro e com campanha de lanterna nos confrontos contra times que ocupam as 6 primeiras posições do Campeonato Nacional. Esse é o Palmeiras, que no domingo perdeu mais uma para times do G6, derrota por 2-1 contra o Mirassol, resultado justíssimo. O próprio Abel Ferreira admitiu que seu time foi inferior ao adversário durante a maior parte do jogo. Mirassol abriu 1-0, Palmeiras faz 1-1, no segundo tempo o Mirassol faz 2-1 e mantém o resultado até o fim da partida. O Palmeiras tem aproveitamento de apenas 20% dos pontos contra os 6 primeiros colocados. Foram 10 jogos, com uma única vitória, 3 empates e 6 derrotas. Esse aproveitamento de 20% dos pontos do Palmeiras contra os times do G6 parece o aproveitamento do Sport na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Lanterna do Brasileiro em virtual rebaixado tem 18% do aproveitamento dos pontos. A sorte do Palmeiras é que contra os outros 14 times do campeonato, o aproveitamento sobe para quase 94%. Mas nos jogos contra os times do G6 a coisa não funcionou. Foram 2 derrotas para o Flamengo, 2 derrotas para o Bahia, uma derrota e um empate contra o Cruzeiro, uma derrota e um empate contra o Mirassol. Somente contra o Botafogo o Palmeiras apresentou saldo positivo com uma vitória e um empate. Você tem a explicação para essa enorme dificuldade do Palmeiras contra as melhores equipes da competição? Já uso o espaço para comentário, estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Hora de falar sobre Gabigol, que não fica no Cruzeiro para 2026, pelo menos é o que crava Ale Oliveira, meu parceiro de cancelados e comentarista da Rádio Itatiaia. O Ale tem fontes que contaram para ele que o Gabigol não permanece, por opção dele, mas também do Cruzeiro. E a informação que eu tenho é bem parecida. O grande ponto é encontrar um clube que tope bancar os 2.400.000 reais por mês ao Gabigol. O atacante está muito incomodado. Ele foi titular em apenas 2 dos últimos 18 jogos em que ele foi relacionado. Nessa sequência de 18 jogos, até por ter jogado bem pouco, o Gabigol marcou apenas 2 vezes. E o papel de protagonista que havia sido prometido para ele quando ele troca o Flamengo pelo Cruzeiro não está se confirmando. É por conta disso que o Gabigol tem deixado bem claro até nas entrevistas que vai exigir uma conversa da diretoria do Cruzeiro para debater o futuro em 2026. Leonardo Jardim não vai utilizar o Gabigol. A característica do Gabigol é muito distante daquela que ele imagina para um atacante que precisa ter intensidade, busca na marcação, enfim, um cara que usa o espaço na diagonal para receber a bola na frente. Essas características não são encontradas no Gabigol. E a única chance dele não sair do Cruzeiro é se não existirem propostas interessantes. O Gabigol já foi especulado por times da Arábia, da Turquia, e naquele momento não demonstrou interesse. A vontade do Gabigol era permanecer no futebol brasileiro. Resta saber se vai haver alguém disposto a bancar 2,4 milhões de reais. Só para completar, contar que o Gabigol, na atual temporada, soma 43 jogos, 13 gols e 4 assistências, não marca as 5 rodadas. O Cruzeiro empatou com o Fluminense 0-0 e perdeu a chance de encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. A disputa pelo título por parte do Cruzeiro parece cada vez mais inviável. O primeiro tempo foi muito bom. Cruzeiro e Fluminense ontem fizeram um jogo muito bom, mas muito bom. Quando a gente imagina o Cruzeiro é muito fácil desenhar o Cruzeiro, né? Desenhar o Cruzeiro hoje é muito fácil, né? Ontem não teve o Lucas Silva e aconteceu óbvio que ia entrar o Eduardo, né? O professor Jardim, ele não gosta de fazer ou dar grandes surpresas para o seu torcedor. E o Cruzeiro jogou bem, teve uma blitz inicial ali bastante interessante ali do Luiz Beldia para cima do Cruzeiro, uns 15 minutos ali em que o Fluminense pressionou e pressionou muito o Cruzeiro. O Cássio teve que fazer pelo menos três grandes intervenções e na sequência o Cruzeiro assumiu um pouco mais o controle do jogo, teve mais presença dentro do campo de defesa do Fluminense e aí começou a aparecer a estrela do maior goleiro da história do Cruzeiro, né? Que é o Fábio. O Fábio fez pelo menos 2 exuberantes defesas. Como né? joga o Fábio? Você tá maluco, cara. E eu tenho um palpite, tá? O Fábio tá melhor hoje do que há 5, 6 anos atrás, tá? Impressionante o nível que ele tá, CJ.
tá fininho, tá bem. O Bob faria um beijo pro Bob, fala que a gente não pode falar reflexos, né? Mas eu não consigo achar uma outra palavra melhor. As boas reações do Fábio. No chute do Matheus Pereira, incrível a reação dele. O tempo de reação dele também na cabeçada do Kaique, né? Que ele... E não foi gol, não. Não foi. A bola não entrou. Claramente uma bela defesa. A bola bate na trave 2 vezes na jogada. Trave, Fábio. Exatamente. Aí ele consegue agarrar. O Arroio pelo lado esquerdo também jogando muito bem, né? Inclusive quase ou colocando seus companheiros em condições, mas tendo azar ali num lance, por exemplo, do Caio Jorge, né, que a bola passa debaixo das pernas dele e ele não consegue a finalização. E aí a resposta do Fluminense na sequência, né, com o Hércules mandando a bola no travessão, num belo chute de fora da área. E aí o segundo tempo, o Cruzeiro, coincidentemente, CJ, ou curiosamente, ele teve mais controle no segundo tempo. Né, o Fluminense basicamente não conseguiu atacar o Cruzeiro no segundo tempo. Porém, o Cruzeiro não criou a ponto de conseguir a vitória. O Cruzeiro ele tem volume, ele consegue uma finalização ou outra, mas nada producente como foi no primeiro tempo, né? Então, um 0-0 que, pra mim, tira o Cruzeiro da briga pelo título, ficou muito difícil agora, tinha que ter vencido. Não, tirou, CJ. Calma. CJ, tirou. O Cruzeiro tinha que ter vencido ontem. Era um jogo difícil, a gente já sabia da dificuldade do jogo contra o Fluminense, que é uma boa equipe, tá ali na 7ª posição do campeonato, vinha de uma boa sequência, né, eram dos últimos 4 jogos, né, antes do jogo contra o Cruzeiro, vinha de 3 vitórias e 1 derrota, mas acabou sendo um resultado interessante para a equipe do Fluminense, que no fim já estava se segurando para não sofrer o seu gol, né? Enfim, foi uma boa atuação do Cruzeiro, mas que não veio com o resultado, CJ. Bom nível de jogo, viu, Gris? Eu fico vendo, o jogo tá muito veloz, o jogo é muito rápido, os jogadores hoje dão 2, 3 tapas na bola e já vão chegando ao ataque, aí quando é tiro de meta, a bola já chega no outro gol. O futebol hoje é muito dinâmico, decidido em detalhes. Eu gostei do jogo que eu vi ontem, viu, Gris? Foi bom, mais o primeiro do que o segundo tempo, né? O primeiro tempo acho que foi melhor do que o segundo tempo, e acho que o jogo não foi melhor por conta da arbitragem, né? Nossa, o Rodrigo... Mas um jogo muito impactado por uma arbitragem ruim, né? Não é nem na questão eu tentei evitar. Não é nem na questão dos lances decisivos, porque não acho que ele interferiu no resultado final do jogo, mas no andamento do jogo em si, né? Ontem tivemos 48 minutos de bola rolando e 32 faltas. É uma falta a cada 1 minuto e meio de jogo. Assim, é muito pouco, falta o tempo todo, para demais e no início do jogo exagerou nos cartões, estava igual o Paraíba da Praça é Nossa, aí depois ficou refém de ter dado muito cartão amarelo, e aí acabou se perdendo ali numa arbitragem ruim pro jogo, né? Estragou o andamento do jogo em si. Mas enfim, acho que o Cruzeiro de novo, né? O Cruzeiro foi melhor quando não teve controle do jogo. Em termos de ofensividade, de criar suas chances, o Cruzeiro foi melhor quando não teve o controle do jogo. Quando ele passou a ter um controle muito grande do jogo, que foi no segundo tempo, ele perdeu muito em termos de produção. A produção ofensiva do Cruzeiro no segundo tempo não foi boa, acabou ameaçando pouquíssimo o Fábio na etapa final, e acho que o 0-0 ficou ali até de bom tamanho, assim. Se tivesse um vencedor, acho que seria o Cruzeiro, mereceu mais do que o Fluminense porque teve mais chances claras ali no primeiro tempo, mais oportunidades reais ali de gol, mas enfim, acho que foi um bom empate, num bom jogo de fato, principalmente pelo primeiro tempo. O árbitro, pra mim, Mirandinha, o Fabrício Bruno, que partidaça. Poderia ter sido expulso no puxão que ele deu no Everaldo com o segundo amarelo. O Canóbio poderia ter sido expulso numa falta que ele faz no Matheus Pereira lá na ponta, que também já tinha amarelo e seria para outro amarelo. Isso eu tô indo no critério do árbitro, né? Mas já que ele distribuiu tanto... ele deu tanto cartão no início que no final todo mundo podia ser expulso. Mas assim, até mais do que esse lance do Matheus Pereira. Olha, quem me acompanha aqui há muitos anos sabe que eu sou contrário a essa recomendação de que esse braço no rosto seja divertido com cartão amarelo. Já falo isso, Gente, quem jogou bola alguma vez na vida, ou futsal como pivô e fixo, que o cara abre os braços, ou futebol de campo, o futebol é um esporte de contato, e começamos a ter no futebol brasileiro, que é o que nós estamos discutindo aqui, lances que sobra um dedo no nariz, árbitro dá amarelo.
sobra uma mão no rosto sem querer, que faz parte da disputa, que o cara, para proteger o tornozelo dele, ele abre os braços e às vezes, por ele ser mais baixo, pega no rosto. Dá para diferenciar muito bem a cotovelada do gatilho dessa mão, desse braço sobrando, mas é que virou norma, aspas. Virou norma, virou lei, virou regra, não virou? De todo mundo que dá essa braçada na cara tomar o amarelo? Então, como é que você viu os lances, a arbitragem e o jogo? Você como um ex-atleta. Eu sou contra, tá? Eu sou contra dar amarelo nesse tipo de lance. Mas virou norma, eu não sei o que é isso. Aí ele se confunde. Essa questão da arbitragem tá chato, né? Tá repetitivo, né? Mas a gente tem que falar. Os jogadores não ajudam. Aí quando cai, o cara sai rolando, né? Pra trás, aquela confusão. Porque se o quem a falta foi em quem? No Bernal? O Bernal. Se o Bernal tivesse caído para trás, provavelmente ele teria tomado o cartão amarelo na hora. O Bernal não fez a cena, tentou continuar jogando. Então, assim, é muito complicado. Eu sou da sua linha. Existe o gatilho e existe a mão que você dá de proteção, que para mim, às vezes, nem falta é. Mas se é no peito não é falta, se é no pescoço para cima já é falta. Ele tem adotado. Então, dentro do critério, é amarelo. Mas o juiz que arrumou sarna para coçar, CJ. O juiz arrumou sarna para coçar. Durante o jogo, o Bernal não caiu, ninguém deu falta, ele não deu falta nem para um lado nem para o outro, ele deixou o jogo andar, o Bernal também estava segurando o Matheus, ele deixou o jogo andar. Saiu sangue, o VAR não chamou, não chamou porque não era um lance para vermelho. E quem estava no estádio imaginou, opa, o juiz vai ao VAR, o VAR chamou. O juiz pediu para ir ver o lance, CJ. Viu o sangue? Para que o juiz pediu para ir ver o lance? Se tem 3 árbitros lá, 2, não sei quantos, para vendo o lance. Ele pediu para ir ver. A partir do momento que ele vai ver, aí é um lance que todos os árbitros estão praticando o amarelo. Esse lance, todos os árbitros dão amarelo. Esse é o critério, dos critérios que a gente discute tanto, esse é o critério que está sendo mais repetido em vários jogos. O juiz tem adotado isso mesmo. Mão no rosto amarelo, mão no rosto amarelo. Aí ele foi ver no VAR. Quando ele vai no VAR, aí ele tem a prerrogativa de dar o amarelo, porque o VAR não é para amarelo, mas quando ele vai lá, ele vê o lance, e aí ele não dá, e dá toda essa confusão. Então, para mim, o árbitro arrumou sarna para coçar à toa desse lance. Não sei se vocês me querem falar, eu só queria falar um negocinho do jogo, mas depois eu volto no jogo aqui, porque eu acho que esse lance... A não expulsão correta para vocês? Para mim, sim. Para mim, nem amarelo ele tinha que levar. Não tem, mas no campo, se ele desse, seria o critério que os caras adotam. É normal. É porque, assim, tem uma diferença grande. Teve não sei se foi o seu amigo, alguém aí citou o lance do... Foi o meu amigo do Eduardo? Do Marcelo. Do Marcelo, que foi sem querer. Também. Porque uma coisa é você acertar o jogador sem querer num lance em que você está disputando a bola. O Matheus Pereira, o braço bate porque ele é calçado e ele tenta se equilibrar, né? Ele tá tentando se equilibrar. E o Bernardo dá um abraço nele. E de fato, para mim ali não tinha que dar o cartão amarelo. Acho que o juiz apavorou com sangue. Apavorou quando ele viu que estava sangrando e que ele não tinha visto o que tinha acontecido. E pediu para ver algo raríssimo, né? Eu confesso que não me lembro de outro caso. A gente não acompanha sempre não é todo mundo que divulga todos os VAR e tudo, a gente não acompanha tudo, mas eu não me lembro do juiz pedir para ir ao VAR para ver um lance, onde não foi recomendada a revisão para ele, mas ali para mim normal, embora ele tivesse de fato, ele poderia ter expulsado os dois, eu tava falando com a Miranda, né? A partir do momento que ele foi olhar a imagem, ele poderia ter voltado e expulsado os dois, porque ele poderia ter dado a falta do Bernal, que também já tinha cartão amarelo, e aí ali tava matando um contra-ataque e tudo, e o cartão pro Matheus, né? Quando ele foi lá para ver, mas para mim ele foi, no final das contas, ele acabou acertando na decisão.